Em nome do CRM-MG e da Academia Mineira de Medicina, eu os convido a assistir essa 8ª palestra do ciclo programado para as comemorações da Semana de Valorização do Médico. Para essa palestra, denominada Relação do Médico com a Morte, nós convidamos o professor Evaldo Alves da Assunção. O professor Evaldo Alves da Assunção foi cirurgião plástico de escola, foi presidente da Academia Mineira de Medicina no período de 2006 a 2008 e ocupa a cadeira 92 dessa Igreja Casa. Desde remotas eras, é ensinado ao médico, direta ou indiretamente, que seu papel é de combater a morte, sua maior inimiga. Combate esse totalmente desigual, pois quando realmente ocorre, uma hora a morte vence, deixando para o médico a sensação de fracasso. Há, pois, que mudar esse enfoque, passando a se aceitar que a morte é uma realidade para todos os seres vivos, inclusive para o próprio médico. O tratamento é apenas uma possibilidade de adiá-la e melhorar a qualidade de vida, através da correção dos processos que a causam. Isso se consegue quando o médico aprende a conhecer melhor essa sua caminhada, sem preconceitos, sem medo e sem tê-la como inimigo. O conhecimento de algo que nos assusta ou ameaça é essencial para isso. Lembrando que o médico lida ainda com a sua própria dor. Vamos ouvir o professor Evaldo. O médico, de um modo geral, não gosta muito de falar sobre a morte, apesar de que é uma coisa essencial, né, na nossa atividade, na nossa profissão. Para a gente falar sobre a morte, algumas definições, eu acho, são importantes serem feitas. Primeiro, tanatologia, uma palavra que se ouve com alguma frequência, que é o de uma ciência que começou na década de 70, né, nos Estados Unidos e na Inglaterra, e é uma palavra que vem do grego thanatos, representa a morte, logos, a palavra, a razão. Então, seria basicamente o estudo da morte, o que eu acho um pouquinho fora de realidade. Então, eu adotei há vários anos, quando eu comecei a fazer esse trabalho, né, eu fui o pioneiro desse trabalho aqui em Minas e um dos pioneiros no Brasil, nós adotamos o nome de biotanatologia. Por quê? Bio significa vida, né? Thanos, morte, logos, estudo. Então, biotanatologia define melhor o que fazemos, que é o estudo da vida a partir do que se aprende da morte. Porque estudar a morte, eu não tenho o que estudar na morte. A morte está além da nossa racionalidade. Tanatognose é outro nome que aparece com frequência, que significa o diagnóstico da morte, né? Então, quando se faz o diagnóstico da morte, pensa-se a tanatognose. E o que é a morte? A morte, nós podemos resumir dizendo que, para algumas pessoas, é o fim da vida, o fim de tudo. Para outras pessoas, a morte é uma passagem para outra forma de vida. Essa outra forma de vida pode ser com múltiplos retornos, dentro da conceituação espiritualista de cada um, ou então uma passagem definitiva, porém sem retorno. Para onde e como, não sei, e ninguém, até onde eu entendo, vai conseguir explicar isso exatamente. Faz-se considerações, mas nós não sabemos exatamente. E qual a importância da morte para o médico, que é o assunto que nos interessa aqui hoje? Primeira coisa, nós precisamos de considerar quem ou o que morre. Porque, na realidade, só o humano, eu não gosto de falar ser humano, então, quando eu falar o humano, vocês podem entender como ser humano, porque eu considero isso um certo pleonasmo. Então, só o humano tem corpo, mente e espírito.
os três componentes constituem o que nós chamamos de um indivíduo. São todos próprios de um indivíduo. Por que falamos do indivíduo? Porque o corpo, a mente e o espírito não têm nenhum compartilhamento com outros. É da própria pessoa. Espírito, eu sei que alguns talvez não acreditem, mas não importa. Porque eu sempre digo que não acreditar em alguma coisa não significa que ela não existe. Significa que nós não estamos aceitando. Não vamos entrar em discussão a esse respeito, que é desnecessário. O que é a morte? A morte é o cessar da capacidade regenerativa do corpo. Porque o que morre não é o indivíduo, o que morre é o seu corpo e, de certa forma, a sua mente. A morte seria, então, o cessar da capacidade do corpo se regenerar. Por que eu digo isso? Porque nós morremos a partir do momento em que nós fomos gestados dentro do útero da nossa mãe. Porque aquelas células que se formaram vão morrendo e formando novas. E quando nascemos, nós morremos para a vida intrauterina para começar a vida extrauterina, essa vida que nós temos. Então, quando esse corpo perde a sua capacidade de se autorregenerar, então nós dizemos que ocorreu a morte. A morte pode ser por trauma, um acidente, crime, doença, ou pela ação do tempo. Ninguém vai viver eternamente. Hoje fala-se muito em viver 200 anos, 300 anos, isso é pura fantasia. Nosso corpo não tem uma estrutura programada para isso. Para que serve a morte? Ela tem utilidade. Primeiro, para manter o equilíbrio da natureza. Eu acredito que isso é o mais importante. Já imaginou se nós nos tornássemos imortais nesse corpo, nesse espaço, nesse tempo? A Terra hoje já não tinha espaço para mais ninguém. Então, a morte promove o equilíbrio da natureza. E ela ocorre tanto no reino vegetal como no reino animal, do qual nós fazemos parte. Mas aí vem uma outra pergunta, o oposto. Então, por que nós nascemos? Para que vivemos, né? Para quem crê, a gente diz que nós nascemos e vivemos para caminhar para a realização última da vida, que é alcançar a vida definitiva. Para quem não acredita, a morte é o fim de tudo. Muito bem. Qual a diferença entre morte e morrer? Isso é importante, que a gente fala morte, morrer, mas não vê. E por que a gente tem medo, né? A morte é o ato, aquilo que ocorre. E o morrer é a razão, a forma pela qual nós alcançamos, atingimos a morte. Nós temos medo do morrer por causa da dor, do sofrimento, da inviabilidade funcional e todas as consequências que vêm quando nós estamos no processo do morrer. Então, isso realmente é válido, o medo, porque eu tenho medo de sentir dor, eu tenho medo de ficar inutilizado antes de morrer, eu tenho medo de ficar dependente de outras pessoas. Então, o morrer, há um medo, sim, e é um medo que é válido. Já o medo da morte, esse é um medo cultural. Por que é cultural? Porque ele, no fundo, ele é um medo da vida. Nós temos medo da morte porque nós vamos perder a vida, nós vamos ter que romper com tudo aquilo a que nós somos apegados, sejam títulos, sejam cargos, sejam pessoas, sejam bens materiais. Então, as perdas, né, nos amedrontam, então vem o medo da morte. Tanto que tem pessoas que dizem, eu não posso morrer agora. E eu pergunto, por que você não pode morrer agora? Ah, porque eu tenho isso, tem aquilo outro para fazer, tem coisa para cuidar. Eu falo, olha, nós temos que tomar, a primeira coisa que nós temos que ter consciência é que devemos nos desapegar da vida, e nós vamos voltar a falar sobre isso. Por quê? Porque, olha, todo momento está morrendo alguém, e você não viu o mundo parar de rodar nem 1 milímetro porque morreu alguém, por mais importante que ele se julgasse. A morte, ela ocorre, e ocorre independente de nós acharmos que ela deve ou não deve ocorrer nesse ou naquele momento. Para o médico, a morte costuma tomar uma conotação de fracasso. Por quê? A morte nos confronta com a nossa limitação, com a nossa impotência. Quantas vezes a gente trabalha, batalha para salvar uma vida e nós não conseguimos e a pessoa vem a morrer. Então, a gente fala, puxa, eu fracassei, eu fui impotente para impedir essa morte.
Nada disso acontece na verdade. Então, por isso é que eu convido a vocês para conhecer melhor a morte, e nós vamos conversar mais sobre ela, exatamente para que nós possamos superar todos esses medos, tanto do morrer como da morte, mas principalmente o medo da morte, e para nós, médicos, perdermos esse sentido de fracasso, porque fracasso, no fundo, ele não existe. O fracasso foi alguma coisa que aconteceu diferentemente da maneira como nós gostaríamos que acontecesse. Mas isso não é fracasso. Fracasso é quando eu não me esforcei dentro dos meus limites para alcançar alguma coisa. Aí eu posso falar que eu fracassei porque eu não me esforcei. Mas quando eu me esforço, faço tudo o que eu posso e a coisa dá errada, eu não fracassei. Foi apenas uma consequência natural da evolução das coisas, né? Então, esse conhecimento é muito importante. Nós falamos sobre o medo da morte, né? Que o medo da morte é também o medo da vida. E como que o humano, né, sofre com esse medo da vida e como que a vida pode causar medo da morte? Eu diria que a primeira coisa é essa questão, essa pergunta que é feita normalmente a todo momento. Para que eu estou vivo? Para que eu existo? O que eu estou fazendo aqui? Né? Isso para não falar aquela outra, de onde eu vim para onde eu vou. Essa aqui é a mais preocupante nesse momento, é você não conhecer qual é o sentido da vida. Então, você desconhecendo o sentido da vida, você tem medo dela. Nós, normalmente, temos sempre medo daquilo que nós desconhecemos. O que nós não conhecemos nos causa medo, né? O medo, de um modo geral, é essencialmente cultural. Esse medo da morte por causa da vida é essencialmente cultural. Por quê? Porque nós vivemos, cada cultura tem os seus valores. E na nossa cultura, nós valorizamos muito a juventude. E juventude é alguma coisa que não aceita a morte. Como é que eu posso pensar em morrer quando eu sou uma criança, eu sou um adolescente, eu sou um adulto, né? Então, eu abomino a morte porque ela pode me tirar no momento inadequado, na minha opinião, que é inadequado. Segundo, porque o progresso ele está cada dia se autoalimentando. Quanto mais se progride na tecnologia, quanto mais se progride na ciência, mais a ciência, a tecnologia se torna sofisticada, causando mais problemas, porque muitas vezes nós não damos conta de acompanhar essa evolução. E muitas pessoas ficam quase que presas à questão de ciência. Só o que a ciência diz é que vale. Não, a intuição vale. Eu acho que a intuição, às vezes, vale muito mais do que a ciência. Mas, quanto mais cresce a ciência, mais a intuição vai sendo julgada no buraco, né? E a velocidade da ciência ela é indiscutivelmente uma coisa impressionante, né? Você vê um carro que, quando foi feito o primeiro Fordinho, lá pelo 29, lá pelo Ford, ele andava 20, 30 km/h e todo mundo ficava... Hoje ninguém se espanta de ver um carro passando na estrada a 300 km/h. A nossa cultura valoriza muito o prazer. Hoje as pessoas querem ter prazer. Então, o sofrimento, né, não pode entrar na sua história. Ela tem que só degustar o prazer. E, com isso, também a ciência começa a produzir coisas, situações, produtos que aumentam o prazer. Vai chegar um ponto em que o prazer será, vamos dizer assim, insaciável, e o sofrimento vai cada vez se tornar maior. Com tudo isso, o consumismo é estimulado, e esse consumo tem que ser estimulado porque, com o aumento das produções, o que há de oferta não pode ficar muito tempo disponível, porque senão a pessoa para de consumir, não compra e a fábrica vai quebrar. Então, estimula-se o consumismo e você compra hoje, assim como você comprava um carro lá atrás, dos anos 30, 40, para durar 20, 30, até 40 anos, hoje você compra um carro para durar 4, 5 anos, se tanto, né? Muitas vezes nem isso, e aí começa a dar problema um atrás do outro, você vai trocar.
Com isso, nós aumentamos muito a nossa necessidade de posses. Nós vamos aumentando as nossas posses, e quanto mais nós temos, mais apegado nós ficamos a tudo. Nós sempre queremos ter tudo nas nossas mãos, tudo ser posse nossa. E aí parte até não só para bens materiais, mas até para outros bens, como afeto, pessoas, tudo eu sou apegado a tudo. E isso é que nos leva a sofrer muito, né, com a morte. Porque a morte tem um detalhe, ela não se preocupa com nada disso. Ela, quando chega, ela leva, independente de você ser apegado ou não, de você ser rico ou pobre, de você ser jovem ou velho, a morte leva tudo, ela devora tudo, né? Agora, a pessoa, quanto mais apegada ela é, o que acontece? Mais ela sofre, porque ela não consegue segurar aquilo que ela achava da qual ela era dono. Eu costumo brincar e dizer que eu nunca vi um funeral com o caixão sendo levado para o cemitério e atrás vindo um carro forte, cheio de bens, né? São a fortuna do falecido, porque o carro forte não vai acompanhar o féretro, vai ficar lá na casa dele para que os herdeiros possam depois brigar pelo que ele deixou. E, fora isso, nós, além do que nós valorizamos, existe aquilo que nós rejeitamos. E a rejeição nossa começa pelo sofrimento físico, que é chamado também, que a gente falou também, a dor. O sofrimento físico, né, ninguém quer sofrer. Por isso, se você for numa farmácia, vocês vão te falar que o que mais se vende na farmácia praticamente são os analgésicos, independente de receita médica ou não, porque ninguém aguenta a dor mais tempo, né? O sofrimento mental é consequência das nossas imagens oníricas, os nossos sonhos do absurdo, os nossos sonhos daquilo que do inalcançável, que nós queremos ter, mas nós não conseguimos. Então, é um sofrimento muito grande e nós não queremos ter esse sofrimento, então, com isso, o medo de viver se torna maior, porque eu estou sujeito a querer coisas que eu não vou alcançar. O sofrimento emocional, né, é ligado às afeições, aos afetos, às pessoas que nós estimamos, que nós amamos, e, de repente, eu posso perder uma pessoa dessa. Como é que eu vou perder isso? Não posso. Então, eu rejeito a morte, porque ela também me rouba dessas pessoas. Ou me rouba dessas pessoas, me levando também, né, quando a morte é a minha. E, finalmente, rejeitamos o sofrimento espiritual, que aqui eu coloquei até entre aspas, uma cor diferente, porque nem todas as pessoas acreditam nele, mas ele existe principalmente para as pessoas que têm algum tipo de espiritualidade, de crença, porque é aquilo que a gente chama de pecado, né? O pecado é uma ruptura da pessoa com o que é certo, com o que é adequado, com o que é bom. Então, a pessoa age contra isso, depois fica uma dor de consciência, que é também uma dor, mas uma dor da consciência, uma dor espiritual, que incomoda muito. Então, nós, por causa dessas formas de sofrimento, nós rejeitamos a morte porque nós queremos a vida, né? E, com isso, nós vivemos em constante conflito entre a nossa autoestima e a nossa autoimagem. O que é a nossa autoestima? É aquela... eu digo que toda pessoa que tem uma autoestima muito elevada, né, é uma pessoa que ela tem que dosar essa autoestima, mas compartilhar, porque uma autoestima, ela legitimamente, ela é válida quando nós estamos compartilhando as coisas e a nossa afetividade. Já a autoimagem é alguma coisa bastante negativa, que é a vaidade, é aquela ideia que a pessoa tem de que ela é a melhor, que ela é a mais capaz, e sempre tem uma plateia para aplaudi-la, para dizer que ela é realmente maravilhosa, né? E, com isso, ela vai perdendo a autoestima, porque, para cultivar a autoimagem, ela tem que sacrificar muito, muito das coisas que a sua autoestima gostaria de ter para ela, porque o mais importante para ela vai se tornando cada vez mais a autoimagem. Nós voltaremos nisso daqui um pouquinho. Tudo nós fazemos
é em busca do sentido da vida. O sentido da vida, que se eu perguntasse para vocês, pergunto para você que está me escutando, que está me vendo, qual é o sentido da vida para você? Tem muita gente que diz, o sentido da minha vida é ser um profissional famoso, de muitas posses. Não, o sentido da minha vida é ter uma família muito bacana, muito isso, muito aquilo. E aí vai, né? Mas, no fundo, o sentido da vida é um só, e ele se chama felicidade. O sentido da vida é a gente buscar a felicidade. Só que a felicidade as pessoas entendem mal. A felicidade não é um conjunto de prazeres. O hedonista acha que a felicidade é o conjunto de prazeres que ele se dá. No entanto, não é nada disso, né? E, além do mais, a felicidade, a gente fala que o sentido da vida é a felicidade, mas eu perguntaria, a felicidade ela pode ser totalmente alcançada se vivemos no espaço-tempo, onde tudo é limitado pelo espaço e pelo tempo? Não. Então, nós aqui, nessa realidade que vivemos, não é possível uma pessoa dizer eu sou feliz. Ela pode dizer eu estou feliz. Porque a felicidade é alguma coisa também volátil. Ela, uma hora, está mais feliz, outras vezes menos feliz, outras vezes até infeliz, mas isso faz parte do ser feliz. Nós estamos sendo felizes, né, a cada momento de uma maneira diferente, mas nós não somos felizes. Não há uma condição em que eu falo, sou feliz, ponto. Não. O espaço e o tempo devoram a nossa felicidade, então nós temos que estar sempre trabalhando, sempre fazendo tudo para que a nossa felicidade possa estar sendo alimentada e realimentada. Para isso, é importante conhecer a questão da autoimagem e da autoestima, né, que eu falei antes. Então, vamos colocar aqui, nessa comparação lado a lado. Quem tem autoimagem, aquele que fica só se vendo no espelho e achando que ele é lindo, maravilhoso, ele é o máximo, né? Ele tem uma autoimagem que é insaciável. Quanto mais ele tem, mais ele quer, porque ela não se sacia com o que tem. Ele está sempre procurando mais coisas. Em compensação, quem tem autoestima real, ela é uma pessoa desapegada. Ela procura fazer o melhor, ela procura sempre se esmerar para estar atendendo bem as necessidades, suas necessidades e a dos outros, mas ela não é apegada àquela imagem do competente, à imagem do realizador, porque isso aí é uma quimera, é simplesmente um sonho. A qualquer momento, tudo isso pode esvanecer igual fumaça. Então, voltamos à autoimagem, essas pessoas são vaidosas, enquanto quem tem autoestima, ela é compassiva, ela é uma pessoa que aceita a limitação dos outros, ela é uma pessoa que acolhe, enquanto que quem tem autoimagem finge que acolhe, mas não acolhe coisa nenhuma. Quem é compassivo, acolhe inteiramente. Quem tem autoimagem muito estratosférica, ela é inescrupulosa, né? Ela faz qualquer coisa para atender a sua necessidade vaidosa de se saciar. E como ela nunca se sacia, ela sempre está fazendo coisas, às vezes, completamente desonestas, coisas completamente inadequadas, prejudicando os outros. Enquanto quem tem autoestima, ele não está preocupado em atingir esses ápices da glória, né? Ele é acolhedora, ele acolhe um outro, acolhe o outro, seja ele quem for, nas suas necessidades, e acolhe a si próprio, porque a pessoa que tem autoestima, ela tem um amor a si próprio, um amor comedido, e ela não fica só olhando o seu umbigo. A autoimagem leva a pessoa a ser destruidora, porque para alcançar seus objetivos, tudo é válido, passa em cima de qualquer coisa. Enquanto que quem tem autoestima tem um comportamento pacífico, ela se esforça, ela faz o melhor de si, ela busca ajuda quando precisa, né? Ela não tem dificuldade em compartilhar seus esforços. Quem tem autoimagem vive num estado angustiante, porque ela está sempre com medo de perder o que conquistou
e está sempre sem saber se vai conseguir conquistar o mais que ele está querendo. Enquanto que quem tem autoestima é uma pessoa serena, que vive a vida tranquilamente, procura fazer o melhor, procura se aprimorar nos seus conhecimentos, na sua capacidade de trabalho, mas sem a preocupação de estar disputando com outros, né, tapa a tapa, os lugares que estão ali disponíveis. Quem tem autoimagem, por tudo isso, destrói, enquanto que quem tem autoestima está procurando sempre construir. A ele dá a felicidade, construir. Ele vê que as coisas estão seguindo naturalmente, graças também ao seu trabalho, à sua ajuda. Quem tem autoimagem é o egocêntrico. Como eu falei, uma pessoa que só tem os olhos voltados para o próprio umbigo. Ele é incapaz de olhar de lado, muito menos em frente. Ele olha do seu umbigo e do seu umbigo ele olha para cima para ver qual é o degrau mais alto que ele pode alcançar. Enquanto quem tem autoestima compartilha. Sendo uma pessoa compartilhadora, ela é também feliz. A autoimagem, por tudo isso, nos traz um sofrimento muito grande, e quanto maior a autoimagem, maior é o sofrimento da pessoa, mesmo que ela não o expresse, mesmo que ela, na aparência, pode mostrar assim, uma pessoa muito alegre, feliz, mas ela, na sua intimidade, ela está sempre em sofrimento, porque não está conseguindo alcançar tudo que ela almejaria alcançar. Já quem tem autoestima vive em paz, porque ele tem o que ele pode conquistar, ele está conquistando, ele não é uma pessoa que desista facilmente das coisas, né? Mas também ele não vai além do limite dos seus esforços e da necessidade dos que estão em volta dele. Quem vive da autoimagem não se adapta, não tem adaptação ao sofrimento. Quando sofre, ele sofre para valer, muitas vezes somatiza seus sofrimentos. Há pessoas, geralmente quem tem autoimagem muito forte, vira e mexe, está sendo acometido de doenças graves e até mesmo fatais, porque ele não se adapta àquela condição que não é o que ele quer na sua totalidade. Já quem tem autoestima desenvolve uma coisa chamada resiliência, que, para quem não conhece essa palavra, resiliência é o que tem uma mola, é uma lei da física, né? Uma mola, quando você faz pressão sobre ela, ela se achata, mas depois, você tirando aquela pressão que está sendo feita sobre ela, a resiliência faz com que ela volte no seu formato anterior e tudo volta à naturalidade, à normalidade. Então, quem é resiliência, muitas vezes se livra de adquirir doenças fatais, porque aquele estresse que quem tem autoimagem vive nele não está em quem tem autoestima, e ele não adoece com facilidade. Bom, mas o ser humano, né, ele se torna médico e, quando é chamado, né, quando é chamado a ser médico, ele vai. Por que eu digo ser chamado? Porque muitas pessoas falam que fazem medicina porque eu quero ter uma boa profissão que vai me dar dinheiro, que vai me dar fama, vai me dar conforto, enquanto que o médico verdadeiro, ele é aquele que foi vocacionado. Vocacionado significa que ele tem vocação para médico, ele tem o chamado para ser médico, ele tem uma dedicação maior à sua a ação da medicina, que é o sentido de ajudar ao outro. Geralmente, o médico profissional, ele vive muito com a noção básica que a sua função é lutar contra a morte. E isso é uma falácia, porque ninguém consegue lutar contra a morte. A morte é simplesmente invencível. Você, quando protela a morte de uma pessoa, por tratamentos, por recursos técnicos, seja por que for, né, você apenas protelou a morte, você não afastou a morte daquela pessoa. A morte, ela é invencível. Então, lutar contra a morte é, no mínimo, pouco inteligente. O que nós devemos fazer é cuidar do paciente
usando um modelo que eu vou passar para vocês, que é aquele que tem no brasão da Academia Mineira de Medicina, né? Onde está o papel fundamental do médico. Eu fui presidente da academia, sou hoje membro emérito, né? Então, eu sempre tenho esse triângulozinho, que é o símbolo da nossa academia, triângulo porque é mineira, né? Símbolo de Minas, mas com essas 3 frasezinhas circundando o triângulo, que é morbus arcere, aegrotus sanari, dolores lenire. Palavras em latim que significam, a primeira, evitar a doença, porque esse deve ser o ponto essencial do médico, a prevenção, evitar que ele adoeça. O segundo ponto é curar o doente, quando a prevenção não foi suficiente. Então, vamos procurar curar o doente. Aqui, a tradução ao pé da letra é curar o doente, mas nós poderíamos colocar anteceder aqui um procurar curar o doente. Nós podemos procurar sabendo que é uma tentativa, nós vamos fazer o melhor de nós, o que nós sabemos, se ele se curar, que ótimo, né? Mas não é alguma coisa que eu possa garantir que eu faço. Eu não sou alguém que cura os doentes, eu sou alguém que procuro curar os doentes. Porque o objetivo fundamental do médico deve ser sempre o dolores lenire, aliviar as dores, de tal forma que, aliviando as dores, nós muitas vezes damos oportunidade à pessoa de se curar, né? E até mesmo de evitar a doença. Como eu falei antes, pessoas que têm o sofrimento, né, do apego, da ganância, ele somatiza muitas vezes os seus fracassos e, com isso, ele adoece. Então, nós podemos aliviar as dores ensinando, ou não ensinando no sentido professoral, mas transmitindo para a pessoa, né, uma libertação desse apego às coisas, porque isso pode fazê-la sofrer e adoecer. A base do atendimento médico, como eu disse, é aliviar as dores, né? Então, mas nós temos que pensar uma coisa, que a dor, sempre ela tem sentido. A dor é o sofrimento físico, ela tem um sentido de proteção. Se eu ponho a mão em cima de uma placa quente, eu tiro logo a mão, porque a minha mão vai doer, e eu vou me proteger contra queimaduras. E mais ainda, para o médico, a dor do paciente, ela tem o sentido de indicação da morbidade que aflige aquele paciente. Aqui, eu me recordo de um professor meu, da Faculdade de Medicina, de saudosa memória, professor João Galizzi, foi nosso professor de propedêutica. Ele nos dizia o seguinte: a parte mais importante de uma consulta é a anamnese, porque na anamnese você vai localizar a doença da pessoa em 80% das vezes. Porque os exames complementares, e ele também dizia, são exames que complementam o diagnóstico, não fazem o diagnóstico, complementam. Hoje as coisas mudaram. Você vai ao médico, ele pouco tempo dedica à anamnese, a conversar com o paciente. Ele está logo aflito em pedir exames, porque ele acredita que os exames vão fazer o diagnóstico para ele. Errado. Aliviar o sofrimento emocional. O sofrimento emocional, ele geralmente é consequência de mágoas, quando nós temos sofrimento intenso por causa de alguma atitude de um amigo, de um companheiro, ou mesmo de um estranho que nos magoou profundamente, que nos causou desgosto, né? Então, qual é o tratamento básico do sofrimento emocional? Não são os analgésicos nem os tranquilizantes, mas o perdão. E é importante que nós, como médicos, trabalhemos com a pessoa também falando sobre o perdão. Não é para ensinar a perdoar, porque não se ensina a perdoar, mas é mostrar as vantagens e as formas e o que significa perdoar. Porque quem perdoa está se livrando das doenças e dos seus problemas mais graves. Outra causa também de sofrimento são as emoções não expressas.
A nossa sociedade é uma sociedade meio cruel, porque nós aprendemos a dizer assim, não chore, não fica aí sofrendo por causa disso. Meu Deus, isso não vale nada. Aquela pessoa, se ela está chorando, está sofrendo, é porque ela tem alguma razão para isso. Nós devemos ajudá-la a expressar as suas emoções. Por exemplo, se uma pessoa está chorando, ao invés de pegar e dizer não chore, não, dá seu ombro para ela chorar, acolha aquela pessoa no seu choro, né? Se a pessoa está muito irritada por causa disso, está socando, por exemplo, paredes, tem pessoas que socam parede na hora que está com raiva, ajuda aquela pessoa a não fazer aquilo porque ele vai se machucar, que ela aprenda a expressar as emoções de uma maneira adequada. E são muitas essas maneiras que não cabe, no momento, eu colocar cada uma aqui para vocês possam utilizá-las. Aqui eu estou levantando ideias para que vocês desenvolvam essas ideias. Outra causa de sofrimento emocional, eu pus entre aspas, são os fracassos. Tem gente que sofre, chega e diz, doutor, eu fracassei no que eu ia fazer. Fracassou por quê? Como é que foi que você fracassou? Porque o fracasso, de um modo geral, não existe. Por que ele não existe? Porque existe a consequência natural de uma coisa inadequada que a pessoa quis fazer. Se eu tentei levantar uma pedra de 100 quilos com as minhas mãos, eu vou fracassar. Mas isso não é fracasso. Isso aí foi a escolha inadequada de uma ação. Então, a gente tem que aprender que os fracassos, eles não precisam nos fazer sofrer quando eles estão relacionados a coisas que não eram possíveis de acontecer. Ou então, coisas que eu poderia ter feito e não fiz adequadamente. Esse é um insucesso, né? Não é um fracasso, mas é um insucesso, porque eu não fiz adequadamente o que eu deveria fazer. Se eu precisava de mover uma pedra e eu não conseguia com as mãos, eu busco um guindaste e faça isso com um guindaste. E aí eu vou conseguir. Então, não vai haver nem fracasso, nem sucesso. Então, os fracassos quase sempre são frutos da nossa imaginação. Nós achamos que fracassamos, mas porque também nos protegemos, não querendo assumir que nós não fizemos o que era certo e o que eu deveria ter feito de maneira correta. Outra causa de sofrimento emocional é a negatividade. Eu conheço pessoas, eu tenho amigos que são essencialmente negativos. Tudo para ele, não, isso não vai dar certo. Não, isso aqui não é assim. Essa pessoa não presta. Porque fulano, ele não vai fazer o que devia de fazer. Essas pessoas sofrem demais. E não é possível dar um remédio para ela parar de ser negativa. Ela tem que fazer um trabalho psicológico, emocional, para que ela possa enxergar as coisas com mais abertura, com menos visão não positiva, porque senão ele vai realmente viver na negatividade e a pessoa negativa, olha, me desculpem os negativos, mas eles normalmente são uns chatos, porque a gente não aguenta tanta lamuriação, tanta negação que aquela pessoa faz. Nada para ela está bom. Então, se nada está bom, não tem jeito da gente ajudá-la em nada. Outra causa de sofrimento emocional são as preocupações. Claro que não se escreve assim, mas eu coloquei de propósito, por isso está entre aspas, que são preocupações? São aquelas situações em que nós ocupamos antes da hora. Eu vou fazer uma coisa hoje de tarde e vou ficar a manhã inteira sofrendo. Meu Deus do céu, isso não vai dar certo. Eu não vou conseguir. Será que eu vou conseguir? O que eu vou procurar para ajudar? Isso são preocupações. Então, você gasta toda a sua energia preocupando, ao invés de gastar essas suas energias ocupando-se em preparar melhor para aquilo que você vai fazer. Então, o fracasso é uma consequência, muitas vezes, de preocupações. Você se preocupou tanto com o que ia fazer que você não se ocupou adequadamente em preparar-se para aquilo que você precisava de fazer. Essa causazinha aqui é outra terrível, é o outro. Olha, muitas vezes nós fazemos tudo em função do outro.
Nós queremos que o outro me veja fazendo uma coisa muito bem. Eu, quando vou dar uma aula, então eu vou, meu Deus, será que eles vão gostar da minha aula? Será que eles vão prestar atenção no que eu estou falando? Olha, eu já estou me preocupando e, com isso, sofrendo por causa do outro, que é aquele que vai lá assistir minha aula. Então, o outro, ele é uma pessoa importante para nós, já que nós vamos interrelacionar, mas eu não devo fazer as coisas em função do outro, mas fazer da melhor maneira possível para o outro. E o culto à autoimagem, né, que a gente já viu tudo, não vou repetir aquilo tudo, já expliquei bastante, mas o culto à autoimagem, ela nos leva a desprezar a autoestima. Tem pessoas que falam assim, não, você é bobo demais, você fica aí nessa tranquilidade toda, tem que ser mesmo, batalhar, não sei o quê. É o culto à autoimagem com desprezo à autoestima, levando a um sofrimento emocional muito grande. E o apego. Quando nós nos apegamos, o apego aqui, ele está em último lugar porque ele está ligado a tudo isso. Se nós somos apegados à nossa autoimagem, tudo isso aqui nós vamos nos envolver com isso. Quando nós somos apegados a pessoas, nós sofremos porque nem todo mundo quer ser meu amigo para sempre, não gostou de mim, resolveu se afastar, né? Ou numa ligação afetiva, aquela pessoa descobriu que eu não sou o parceiro ideal para ela. Então, se eu sou apegado às pessoas, apegado a tudo, eu sofro emocionalmente e muito, porque o apego é uma falácia. Eu não tenho como apegar as pessoas nem a coisa nenhuma, porque apego é mais ou menos você lembrar, pensar uma pessoa que quer tomar água, enfia a mão dentro de um poço e fecha a mão com força, porque está bem apegado à água que ele vai tomar. Quando ele leva a água à boca, cadê a água? Se esvaiu entre os dedos. O apego sempre expulsa tudo de bom que tem em redor, porque nós ficamos com um vazio em nossas mãos. Outro aspecto importante do humano médico é acolher o humano que está doente. Gozado, né? Eu estou falando humano, mas é porque, na realidade, nós, como médicos, não cuidamos de um enfermo, mas nós cuidamos de um humano que está sofrendo. Humano esse que é uma pessoa exatamente igual a mim. O médico deve sempre olhar o enfermo como um outro humano igual a ele. Sendo igual, então nós vamos ter um comportamento diferente. Por quê? Nós vamos entender que todos os humanos estão em permanente e muito lenta evolução. Eu sou hoje o que eu não serei amanhã. Eu fui anteontem o que eu não sou hoje. Eu evoluí física, mental e espiritualmente, evoluí nesse tempo. Então, nós estamos permanentemente em evolução. Nós temos que compreender o outro, porque muitas vezes nós vemos uma pessoa hoje, daqui a um mês nós vamos vê-la, queremos que ela seja a mesma pessoa que era quando nós a vimos a primeira vez. O humano não é um objeto. Por isso, ele não serve para ser conhecido pela razão. Ele deve ser sentido. Pela razão, eu vejo, olho, é humano. Então, ele tem cabeça, tem pescoço, tem braço, tem tórax, etc. Isso não me diz nada, porque qualquer humano tem também essa mesma compreensão. Agora, se eu procurar sentir a pessoa, eu vou sentir aquele humano específico que eu estou cuidando dele. Então, como médico, eu tenho que estar com os meus sentidos muito acurados para ir além da simples visão da pessoa que está na minha frente. Lembrar que todo humano tem individualidade. Como eu disse, corpo, mente e espírito, que são próprios dele, aquela pessoa. Eu tenho meu corpo, a minha mente e meu espírito. Ninguém tem outros iguais aos meus. Então, ele tem a individualidade. E, sendo único, ele tem suas peculiaridades. Nós não podemos estabelecer, daí que o grande problema, quando nós estabelecemos um padrão de conduta para com o enfermo. Olha, esse padrão de conduta vai ser furado, porque para cada pessoa eu tenho que estabelecer, sim, um esboço de padrão,
mas eu tenho que olhar suas peculiaridades. O ser humano, o humano, como é mais certo falar, né? Ele tem racionalidade, ou seja, ele pode entender e se fazer entendido. Uma coisa muito comum que a gente escuta de alguns colegas é dizer assim, poxa, mas eu atendo no ambulatório na periferia, mas o povo não entende nada que a gente fala. A pergunta é, mas você fala para eles na linguagem deles? Porque se eu chegar no Japão e quiser consultar um japonês que não fala português e eu não sei falar japonês, não vai dar certo. Então, nós temos que entender que cada humano tem as suas peculiaridades, a sua individualidade, e eles podem entender, sim, desde que se nós nos fizermos entendidos. Então, a responsabilidade, quando uma pessoa diz, fulano não me entende, eu devo sempre perguntar, por que ele não está me entendendo? Não é só o médico, não. Mesmo em casa, com os familiares, com os amigos, quando eu falo, puxa, minha mulher não me entende, meu marido não me entende, meus filhos não me entendem. Será que você está se fazendo entendido? Quem tem a responsabilidade de se fazer entendido é quem está querendo comunicar, e não quem está sendo comunicado. O humano tem que lembrar, o humano médico tem que lembrar que o humano enfermo, né, ele tem liberdade. E como médico e como humano, eu também tenho liberdade. E aqui eu quero ressaltar a palavra autonomia, que nos tempos agora de pandemia deu muita confusão e continua dando. O médico, ele é formado, considerando que ele tem uma formação adequada, ele procura se atualizar, ele procura estar sempre vendo as coisas que estão no momento acontecendo, ele tem liberdade para ter a sua autonomia e tomar a sua decisão, desde que ele não faça nada que não seja ético, que não seja legal, que não seja imoral. Então, aqui eu disse, a liberdade é o livre-arbítrio que todas as pessoas têm, todos. Um criminoso, ele comete o crime, não é porque a sociedade impingiu a ele, fez isso, fez aquilo. Ele comete o crime porque, no seu livre-arbítrio, ele decidiu cometer o crime. Você pode dizer, poxa, mas se ele tivesse tido uma educação melhor, ele não tinha feito. Realmente, porque o livre-arbítrio, ele não é uma coisa padrão para todos. É um livre-arbítrio, ele existe na condição de humano, todo humano tem livre-arbítrio. Ponto final. Isso é uma regra imutável, é uma regra pétrea. Mas o livre-arbítrio, ele pode ser como se fosse uma pedra bruta. Nós podemos esculpir essa pedra para que seu livre-arbítrio se torne mais refinado e ele possa exercer a sua liberdade e a sua autonomia da maneira correta. E isso significa que livre-arbítrio não é libertinagem. Infelizmente, o que nós vivemos nos dias atuais é um predomínio da libertinagem sobre a liberdade. Mas nós temos que bater pela liberdade como livre-arbítrio bem elaborado. E o médico, sim, tem que ter autonomia para tomar decisões. Eu fiz coisas nos meus primeiros anos de medicina que naquele momento eu tinha que tomar conta. Só para exemplificar, eu sou de um tempo que no pronto-socorro, né, não existia massagem cardíaca ainda externa, não se usava. Sempre que tinha uma parada cardíaca, a gente abria o tórax, fazia massagem no coração. No pronto-socorro de Belo Horizonte, onde eu trabalhei 30 anos, né, era um lugar que as limitações de material eram muitas. Quando chegava uma pessoa com uma parada cardíaca, a gente tentava fazer o que pudesse fazer. Quando via que não tinha jeito, nós abríamos o tórax do paciente e fazia massagem a céu aberto. E não dava tempo de buscar a luva, porque às vezes não tinha, as luvas estavam no 5º andar, que era o bloco cirúrgico. Não estou falando do pronto-socorro novo, estou falando no antigo onde eu trabalhei, no antigo Hospital Maria Amélia Lins. Não tinha luva no ambulatório, né? Não tinha, às vezes, nem bisturi ali no ambulatório para você usar, então o que fazia? E não dava tempo de esperar buscar.
Então, eu abri muito tórax no pronto-socorro com canivete que eu carregava um canivetinho comigo, sempre bem afiado, e metia a mão no tórax da pessoa e massageava. E quero dizer o seguinte, muitos dos que eu fiz isso se não estão vivos mais, porque já tem tanto tempo, mas viveram muitos anos depois, que eu encontrei vários, né, depois. Então, naquele momento, eu tomei uma medida que a minha autonomia de médico me permitia tomar, mas que hoje eu não iria tomar, de forma nenhuma, porque o meu livre-arbítrio hoje me mostra que aquilo não é mais uma coisa a ser feita. Então, a autonomia é uma coisa muito importante que ela seja respeitada. O humano, que é médico, né, ele tem criatividade. Ele pode descobrir novos caminhos, novos meios. Aqui, então, eu quero chamar bem a atenção da união dessas duas coisas, criatividade e autonomia. O médico pode usar da sua autonomia para criar alguma coisa, uma vez que ele não tem o que seria o ideal, o que seria alcançável, então ele pode criar, porque muitas vezes ele descobre novos caminhos, aliás, grandes descobertas foram feitas pelo improviso, né, que depois levaram a uma reflexão maior e produziram novos equipamentos, novos medicamentos, mas a criatividade é uma característica do humano, e o médico tem que exercer sua criatividade com muito critério, com muita ética, com muita autonomia e usando um livre-arbítrio bem burilado. O humano é um ser amorável. Ele tem capacidade de amar e de ser amado. Então, se nós entendemos isso, quando nós falamos, não, fulano, aquele não tem jeito, não. Todo mundo tem jeito. Talvez é que nós não estamos procurando amá-lo de maneira adequada e estimulá-lo a nos amar também de maneira adequada. Então, somos amoráveis. Todos nós somos amoráveis. O humano tem sociabilidade. Ele vive em grupo e depende uns dos outros. O médico vive em sociedade também. Nós temos as sociedades médicas para confirmar isso. Nós vivemos em grupo e nessa vivência em grupo, a troca de informações nos permite ajudar muito mais aos enfermos do que se nós tivéssemos absolutamente só. O humano tem a transcendentalidade. Olha, tem gente que não acredita, mas, como eu disse, não é porque você não acredita que uma coisa não existe. Nós temos uma relação com o que transcende a nossa racionalidade. Isso é que a gente chama de transcendentalidade, que alguém chama de espiritualidade, outro chama de religiosidade, não importa o nome que dá, mas existe a transcendentalidade e ela deve ser respeitada. Eu digo isso porque, muitas vezes, há médicos que, quando o enfermo fala que quer chamar o pastor, o padre, enfim, um ministro da sua religião, o médico diz, não, aqui não pode entrar, não. Às vezes, a pessoa está nos seus momentos finais e o médico quer impedi-la de ter um contato com a transcendentalidade que ela acredita. Isso é, inclusive, um comportamento antiético, além de ser desrespeitoso para com o paciente. Ela tem que ser respeitada, como a nossa transcendentalidade também, como médicos, também deve ser respeitada. Não vou entrar em detalhes, não vem ao caso, mas lembrar sempre disso, mesmo que a gente não acredite nela. O humano, aqui eu vou passar muito rápido, porque não é, vamos dizer assim, é para a gente poder ter uma noção da importância do ser humano, né? De ser humano. O humano, ele tem corpo, no grego é chamado de soma, ele tem a mente, do grego psique, e tem o espírito, pneuma. Soma, né? O corpo, não precisamos de detalhar nada, porque está aí, evidentemente, a olhos vistos, né? A mente, ou psique, ela tem uma coisa interessante, ela é como se fosse um iceberg.
Você sabe que o iceberg é aquela enorme pedra de gelo, ela na parte superior, superficial, ela é visível, claramente visível. Ela tem uma parte média que você somente vai ver quando chega próximo dela, e tem uma parte profunda que você, à vista, não alcança. Então, quando nós lidamos com outro humano, que é um indivíduo, nós devemos respeitar a sua superficialidade, que é o seu corpo, mas respeitar a sua superficialidade de mente, que são as memórias imediatas, os pensamentos reflexivos, as emoções e sensações, também o seu consciente médio, a sua mente média, que é a memória, onde está a memória elaborada, intuição e outras coisas que não cabe aqui a gente detalhar uma cada uma, mas tudo isso aqui é preciso de saber que existe e que precisa ser conhecida para melhor tratar, relacionar com os enfermos. E, finalmente, a mente profunda, onde estão as chamadas percepções extrasensoriais de enorme controvérsia. Alguns acham que sim, outros acham que não. A telepatia, que é chamada transmissão de pensamento, que, de certa forma, ela existe, ela só não é controlada, ela só não existe a hora que queremos, mas que ela ocorre muitas vezes, ocorre, todos nós já passamos por experiências que nos mostram isso. A pré e a retrocognição, quer dizer, é saber o que passou ou supor o que vai acontecer. Então, são também coisas que estão muito em discussão, caberia aqui um curso inteiro para nós abordarmos isso, e não é o caso aqui no momento. Eu quero só chamar a atenção que a mente, a psique do ser humano, do humano, do enfermo, né, é algo muito complexo que nós devemos respeitar para melhor cuidar dele. E temos a parte espiritual, que é chamada do pneu. O pneu vem do grego, é sopro, porque é alguma coisa que a gente não vê, mas que a gente sente. É aquele que fala, eu não vejo o vento, mas quando eu vejo as folhas balançando da árvore, eu sei que o vento está passando por ali. Então, também, da mesma forma, eu não vejo o espírito, mas há situações que o comportamento da pessoa nos mostra que ele tem uma parte espiritual. Então, é esse o nosso indivíduo que nós vamos ter que cuidar dele como médico. E, na arte de atender o que sofre, nós precisamos de ressaltar algumas coisinhas rapidamente. A disposição. Você tem disposição para atender quem sofre? Você tem respeito à pessoa que sofre? Eu vejo muitas vezes em ambulatórios médicos sem respeito algum com aquela pessoa que está sofrendo. Esse é um médico de profissão, não um médico de vocação. É preciso que a gente tenha disposição para atender e disposição com respeito por aquele indivíduo. Para isso, é muito importante, aqui eu vou usar uma palavra que eu vi de outro, não é criação minha, mas é muito interessante. Fala-se que nós temos muitos cursos de oratória, mas nós precisávamos de ter cursos de escutatória, porque nós somos capazes de falar horas e horas e horas para uma pessoa, mas nós não temos um minutinho para escutar aquela pessoa. Se você não escutar o enfermo, não escutar a pessoa que sofre, você nunca vai ajudá-la de forma nenhuma, porque você não vai saber a dimensão e a razão do seu sofrimento. Empatia é uma expressão que eu gosto muito dela, que fala que é você sentir o que o outro sente. Muitas vezes nós não temos condições de estar escutando aquela pessoa, né? Mas com um pouco que ela falar, nós já podemos, se tivermos empatia, nós vamos sentir o que ela sente. Tem uma frase indígena que eu gosto muito dela, que ter empatia é você calçar o mocassim do outro. Quando você anda com o mocassim do outro, você vai saber exatamente como é que ele sente os seus pés tocando o chão. É preciso de ter respeito aos limites do outro e aos meus. Isso é muito importante, ter limite, saber que o outro tem limite
e que eu também tenho. Há momentos em que eu estou totalmente incapacitado de poder ajudar uma pessoa que está sofrendo. Então, eu tenho que reconhecer esse meu limite, saber essa minha limitação e, tendo autoestima, passar para outra pessoa cuidar dela, porque eu, naquele momento, eu não tenho a condição adequada de fazer. Nós temos que respeitar nossos limites. Nós precisamos de aprender a descansar, a ter tempo de relaxamento, tirar férias. Tem gente que se gaba, que tem 5 anos que não tira férias. Eu normalmente falo com ela, você já procurou um psiquiatra, um psicólogo para te ajudar? Porque você está precisando. Nós todos, qualquer máquina precisa de ter o seu tempo de repouso. Se não tiver, ela queima. Imagine a máquina humana. É preciso que nós tenhamos autenticidade. Aqui está muito ligado na escutatória. Será que eu escuto ou eu finjo que escuto? Será que eu faço ou finjo que faço? Se o médico não tiver autenticidade, ele nunca vai ajudar a ninguém. E dizer a verdade. É preciso dizer a verdade? Sim. Todo enfermo merece saber o que ele tem. Se eu tenho uma doença, a doença é minha. Se eu tenho mal, o mal é meu. Eu preciso de saber o que eu tenho. Agora, aí entra um detalhe. Como eu vou dizer essa verdade? Não é eu chegar para uma pessoa e, assim, num supetão, falar que ela está com a doença mortal e vai morrer daí 2, 3 dias. Mesmo porque é mentira. Eu não sei se ela vai morrer daí a 2, 3 dias, porque a morte ela não marca a hora para chegar. E, muitas vezes, o enfermo não está em condição de ouvir, ele está inconsciente. Mas a família precisa de saber o que está acontecendo. Então, nós vamos dizer a verdade para a família, mas dizer a quem? Então, é a hora de procurarmos aquela pessoa que está ali presente, ver qual é o elemento da família mais capaz de escutar a verdade e, com ela, conversar tudo para nós evitarmos, inclusive, complicações futuras. A verdade não faz mal para ninguém. A mentira sempre faz mal. Apresentação e postura é um detalhe que também hoje me chama muita atenção. Nosso corpo fala, eu digo, ele até grita. Muitas vezes você tenta ser muito simpático para o outro, mas a sua postura está mostrando uma tremenda rejeição para o outro. Então, seja coerente, seja autêntico. Aqui, autenticidade. Se você não tem condição de cuidar de uma determinada pessoa, passe para outra. Você não tem obrigação de fazer uma coisa que você não dá conta de fazer. E aqui também eu chamo a atenção da apresentação. Olha, eu fico muito triste quando eu vou em hospitais e vejo alguns médicos se vestindo como um mecânico que acabou de sair debaixo do carro que estava consertando. Por favor, o médico tem que ter uma apresentação, porque o enfermo, a família do enfermo, olha para ele para ver como ele se apresenta, se ele merece ou não merece a confiança daquelas pessoas. Toda pessoa em sofrimento intenso, principalmente luto, né, ela passa por 5 fases, que primeiro, ela nega que está acontecendo aquele fato, depois ela toma consciência de que o fato está acontecendo, então vem o sentimento de raiva. Depois, ela, uma vez que tomou consciência, ela tenta negociar aquele fato para ver se escapole daquilo. Normalmente, essa negociação é sempre com o transcendental, que ela muitas vezes dizia que não acreditava, mas agora vira e fala, oh, meu Deus, me ajuda. Ela está buscando o transcendental. É a negociação, é normal isso, a pessoa fazer, porque depois ela vai entrar num momento de interiorização, ela vai avaliar-se mais inteiramente e vai entender todo o processo e daí virá a aceitação. Essas aqui 5 fases foram descritas pela a fundadora, a criadora da tanatologia, que é Elizabeth Kubler-Ross. Eu sugiro a vocês a leitura de um livro, um livro que eu publiquei pela editora Voz, chama Sobre o Morrer, sobre o Viver e o Morrer. Nesse livro, vocês vão ver toda a
descrição detalhada dessas fases que eu não tenho condição de fazer agora. Chama Sobre o Viver e o Morrer, da editora Voz. E é importante, por que eu não posso detalhar tanto? Porque cada indivíduo é um indivíduo, cada um tem sua maneira própria de vivenciar cada uma das 5 fases. Portanto, você tem que ter um conhecimento mais amplo para identificá-las e permitir que a pessoa vivencie essas fases. Quando a morte acontece, né, nós temos 2 etapas. A primeira, dos ritos funerários. Eu coloquei isso aqui agora porque eu acho muito importante, no tempo de pandemia, que nós tomemos consciência de que os ritos funerários são muito necessários. Eles permitem à família começarem a elaborar o processo do luto. Então, não permitir o rito funerário é um crime emocional contra a família. Então, é preciso que se faça. Você vai falar, mas e o risco de contaminação? Se hoje tem jeito de você evitar até os deputados se reunirem, você tem jeito de evitar pessoas em ambulatórios se contaminar, por que não se pode, as funerárias não podem estabelecer lugares apropriados com medidas necessárias para evitar a contaminação dos presentes, limitar as pessoas, mas que a família possa ter contato com o seu morto enquanto ele está ali, né? Porque se ele for realizado adequadamente, vai ajudar muito a família a superar rapidamente a perda que ela teve. Tempo de pandemia, já antecipei, é preciso que também no tempo de pandemia haja os ritos funerários, porém com regras bem definidas. E também, quando há grandes desastres, como aqueles desabamentos, grandes desabamentos lá das torres, né, nos Estados Unidos, das barragens aqui no Brasil, de hidrelétricas, né, de usinas de recolhimento de minérios, muitos corpos não são encontrados. E como é que se faz nesse caso? Existe uma coisa chamada funeral alternativo, onde você faz um funeral, sim, como se tivesse, com caixão. Dentro do caixão, você pode recomendar a um familiar para colocar objetos que representem aquela pessoa cujo corpo não foi localizado e não tem mais esperança de ser localizado, né? E fazer um funeral como se aquela pessoa tivesse lá. Você sabe que muitos funerais, dentro da pandemia mesmo, o caixão fica fechado, ele não fica aberto. Então, não, é como se não tivesse um corpo, mas tem o corpo. E, no caso de não ter o corpo, tem o caixão que representa o corpo ausente. Isso é muito importante, porque o luto é uma sequência importantíssima que nós cuidemos dela. O médico deve estar preparado para também acompanhar pacientes que ele conviveu com ele há mais tempo e veio a falecer, então, ele acompanhar o luto também dos familiares. Na primeira etapa, é quando já se espera a morte da pessoa, os familiares já começam a sentir a dor do luto. A segunda etapa é na hora do velório, por isso o velório é uma parte importantíssima, que está logo no início, e que vai até o 7º dia, quando existem as celebrações, as chamadas missas do 7º dia, missa da ressurreição, onde a família está elaborando de uma maneira mais intensa a perda que teve. Os primeiros 3 meses são caracterizados, né, por um momento de muita presença de amigos, familiares, que vão lentamente, né, voltando às suas atividades normais, e a solidão toma conta da pessoa que ficou enlutada. Então, ela tem que ser muito bem trabalhada nesse período. A 4ª etapa é o primeiro ano, né, desde a morte até completar o primeiro ano, quando as datas especiais acontecem. O que eu chamo de datas especiais? Natal, aniversário, enfim, todas aquelas datas festivas que a pessoa que faleceu costumava estar presente, participando. Então, é preciso também de ter uma forma de comemorar cada uma dessas datas especiais.
também faz parte da preparação e do trabalho com o enlutado. A quinta etapa é o segundo ano, que é o tempo geralmente médio que dura o luto por uma perda significativa. E as perdas, quando eu falo em perda, não estou falando só da morte, não. Se você terminou um relacionamento, você perdeu a sua casa num incêndio e não tinha um seguro, você vai viver também alguma coisa bem semelhante como essas que nós estamos falando aqui. E, se for bem elaborado, na quinta etapa, isso será superado. Nesse livro que eu me referi, tem também todas essas etapas para ver os detalhes. Para finalizar, eu quero fazer uma distinção muito importante entre eutanásia, distanásia e eutanásia. Eutanásia é uma palavra, vem todas as vezes, você vê thanatos, morte, eu é bom. Essa seria, ao pé da letra, morte boa. Normalmente, os defensores da eutanásia dizem que matam a pessoa, fazendo uma medida letal, né, para que ela não venha sofrer. Tem pessoas que pedem, né, a eutanásia porque estão sofrendo muito. Eu chamaria a atenção o seguinte: primeiro, a eutanásia é crime, é um assassinato. Segundo, se uma pessoa está sofrendo, ela não está precisando da eutanásia, ela está precisando do atendimento adequado que ela não está tendo. Então, o médico deve questionar: será que ele está dando um acolhimento adequado para que essa pessoa possa superar o momento da eutanásia, no momento da morte, do thanatos? Então, porque eutanásia, em nenhuma condição, ela, ética ou moralmente, deve ser indicada. Mas também não vamos permitir que ocorra a distanásia. Distanásia significa aquela morte sofrida, angustiante, terrível. Não é isso que nós desejamos, e muitas vezes as pessoas justificam a eutanásia pela distanásia, para que ela não morra nessa condição. Repito, se ela está passando por uma distanásia, a responsabilidade é de quem está dando o atendimento, o acompanhamento, seja a família, seja os profissionais de saúde, que não estão aliviando o sofrimento dessa pessoa. Você usar medicação analgésica forte, mesmo sabendo que essa medicação poderá apressar a morte daquela pessoa, isso não é eutanásia. Isso aí você está evitando a distanásia. Então, você alivia a dor, e se vier como efeito colateral a morte, não é nada demais, porque ela já viria sem aquele remédio. A eutanásia é um nome que eu dou, eu acho que ela é mais claro, porque auto é por si só, thanatos, morte, então seria autotanásia, mas resumindo, a eutanásia é o que hoje o Conselho Federal de Medicina decidiu chamar de ortotanásia. De orto é certa, thanatos, morte, ou seja, a morte certa, a morte adequada. Então, eu acredito que a eutanásia fala melhor, expressa melhor do que ortotanásia. Porque ortotanásia fala morte certa, significa quer dizer que tem certeza que a pessoa vai morrer? Ora, todos nós temos certeza que um dia vão morrer. Então, eu acho que esse nome não é o mais apropriado. Respeito, porque veio do Conselho Federal e é o órgão que nós devemos estar sempre bem ligados a ele. Mas a eutanásia, a questão do nome não faz a diferença, que é a mesma coisa, significa você... hoje, ele tem um outro nome, que são os cuidados paliativos. A eutanásia é você substituir os tratamentos curativos que já não fazem efeito, nem existem, por tratamento paliativo. Ou você fazer tudo para o paciente de forma que ele possa ter uma morte natural, morrer naturalmente, sem sofrimento. Não é acelerar a morte, não é apressar a morte, não é antecipar a morte, como é a eutanásia, mas é também não permitir a distanásia, que é a morte sofrida, mas permitir que a pessoa tenha uma morte tranquila e que ela não sofra mais do que o que, infelizmente, for intratável. Normalmente, isso quase não existe.
todos os sofrimentos podem, no fim, ser tratados. E a pessoa ter a morte tranquila, que é o ponto fundamental do papel do médico diante de uma fase terminal. Então, com isso, nós encerramos a nossa apresentação, né, esperando que possa ajudar a todos vocês nessa relação tão difícil que é a relação médico e morte. Muito obrigado.